Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago essa ótima leitura que eu finalizei em 2025, né? Digamos que ela me acompanhou por boa parte do ano, acho que eu levei uns 3 ou 4 meses, claro, lendo outras coisas em conjunto, que é o Waterloo do Bernard Cornwell. Desculpa a pronúncia equivocada, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade, isso desde os tempos das aulas de história lá, para pronunciar o Waterloo. É muito difícil para mim, não sei porquê. É uma questão de dicção, até tem que tratar isso. Bom, para quem não conhece o Bernard, ele trabalha muito com ficção histórica, que é o quê? Pegar aspectos da história, né, momentos únicos da história e trabalhar uma ficção em cima dele. Então a gente tem uma série de obras dele, né, as mais famosas que são as crônicas saxões, né, anglo-saxões. Tem aquela do Arqueiro, tem Azincourt, tem muitas outras obras dele que sempre tem essa premissa, né? Pegar aspectos da história e trabalhar ficção em cima deles. Mas essa aqui não é o que ele faz, né? Nessa obra, né, lançada aqui pela editora Record, que tem aproximadamente umas 380 páginas, 370 páginas, ele basicamente trabalha história. De que forma? Ele traz relato de pessoas que vivenciaram a batalha e ele acaba tecendo reflexões e até ampliando esses relatos a partir de uma elaboração de uma espécie de ficção, mas não é bem uma ficção histórica como as suas outras obras, está mais próximo de uma obra historiográfica, né, guardadas as devidas limitações em relação à metodologia científica do processo histórico, mas ainda assim ele traz assim uma certa rigorosidade, um certo rigor científico na perspectiva de que ele apresenta fontes, né? Ele traz uma série de fontes, mas, como eu diria, guardada as devidas proporções, ela não se encaixaria como uma obra historiográfica, mas ela flerta com a historiografia, talvez seja a obra menos ficção histórica dele e mais histórica que ele apresenta, né? É muito interessante porque ele vai trazer uma série de mapas que vão nos ajudar a contextualizar as movimentações da tropa. E, além disso, nós temos aquela perspectiva dele de conseguir elaborar plenamente o relato de alguns momentos, o que nos permite, por exemplo, então, vivenciar a dor, vivenciar os medos, vivenciar as dificuldades, por exemplo, a chuva que continua, o lamaçal, o frio, a fome, as baionetas escaladas, né, as baionetas preparadas para o ataque, e também entender um pouco da mentalidade, né, dos principais protagonistas envolvidas nessa que é uma das batalhas mais importantes da nossa história. Deixa eu ler um pedacinho aqui para você ter uma dimensão do processo, tá? Vem aqui a parte do texto dele, logo em seguida uma citação de alguém que escreveu sobre a época. Então tu vai ver que tem muitas citações de pessoas que escreveram na época que ele traz, e eu acho que isso que torna interessante. Vamos lá. Posso dizer que MacDonald dificilmente precisaria dar ordem e teria feito precisamente o que Wellington queria, sem as meticulosas instruções, mas era raro o Duque confiar alguma coisa à sorte. Clay, depois de sua aventura fora dos muros do castelo, atirava agora de uma das janelas superiores da casa principal, que observou ele era mais alta que os outros prédios, e os tiros disparados dali incomodavam os escaramuçadores inimigos. Daí vem agora a citação, né? Os franceses perceberam isso, despejaram suas granadas entre nós e atearam fogo no prédio que defendíamos. Nosso oficial se colocou na entrada do cômodo e não deixou ninguém sair de seu posto até que nossas posições tornassem inúteis e perigosas demais para serem mantidas. A todo momento esperávamos que o piso desabasse completamente conosco. E quando deixamos a sala, vários de nós estavam feridos de uma forma ou de outra. Então, veio a primeira reflexão dele, construindo uma narrativa, daí logo em seguida vem essa citação. Daí volta ele a escrever. As chamas destruíram a casa principal que jamais foi reconstruída. O fogo alcançou a capela onde os muitos feridos estavam deitados, mas elas se apagaram justo quando chegaram ao crucifixo dependurado sobre o pequeno altar, só chamuscando. Alguns consideram isso um milagre. Outros homens feridos se encontravam no celeiro, que também pegava fogo, e nem todos puderam ser resgatados. Seus gritos podiam ser ouvidos enquanto morriam queimados. Então ele traz relatos, como vocês viram, e depois ele tece comentários e reflexões sobre as nuances da batalha. Isso é muito interessante, olha mais uma citação que ele traz. Nossa brigada e uma das guardas eram os únicos soldados à vista, e estávamos de um jeito que pensei que tudo ia mal. Por isso decidimos mandar nossos estandartes para a retaguarda, ainda determinando a ficar enquanto nos restasse homem. Lá estávamos nós, só com a esperança de manter a posição, quando para nossa satisfação chegaram muitos reforços.
Daí depois vem o texto dele, né? O próprio Wellington levou os reforços e eles eram a última reserva. Então é isso, é isso que eu acho que muito interessante. E eu acho que essa preocupação dele, né, ainda que tenha suas limitações historiográficas, mas de trazer relatos da época. E esses relatos nos ajudam com brilhantismo a poder tentar vivenciar e experienciar um pouco daquilo que cada um daqueles homens sentiram do dia a dia, das dificuldades, das limitações, das próprias contradições daquele processo. Então, assim, eu gostei, super recomendo, mas lembrando, não é a tradicional obra dele de ficção histórica, é mais próximo de uma obra historiográfica guardada as limitações do processo histórico-científico. Então, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal!